Olá, eu sou o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar falando sobre a unidade temática dos números e nós vamos começar a abordar na aula de hoje as operações básicas envolvendo os números naturais. Nós vamos dividir a abordagem entre adição, subtração e multiplicação e divisão. Para começarmos a falar sobre adição e subtração, é importante que tenhamos em mente a relação que existe dos números naturais com a reta numérica. O que é a reta numérica? É a reta que nós já conhecemos como objeto geométrico, só que associada a uma orientação. Essa setinha que eu coloquei aqui indica para nós que os números que nós vamos associar a esta reta, eles estão crescendo da esquerda para a direita. E aí nós precisamos determinar um ponto para que esse ponto esteja associado ao número 0, que vai ser a origem da nossa marcação de pontos com relação aos números naturais. Como a nossa reta é infinita, nos dois sentidos aqui, nós podemos escolher o ponto que estará associado ao número 0 em qualquer lugar da reta. Isso não fará diferença para nós. Então, eu vou escolher um ponto aqui e a ele vou associar o número 0. Então, a partir do 0, eu vou marcar os demais números naturais que estarão em correspondência com alguns pontos dessa reta. Então, por exemplo, eu vou marcar aqui o número 1, o número 2, o número 3. A reta é infinita, certo? Então, eu vou prolongar o desenho dessa reta que eu fiz aqui para marcar mais alguns números naturais. Então, fiz a marcação de alguns números naturais aqui. E é importante destacar o seguinte: quando a gente vai desenhar o esboço da nossa reta, estou dizendo esboço porque é um desenho sem muita precisão, apenas para servir de referência para nós. É importante que nós façamos a tentativa de deixar o espaço entre dois números consecutivos sempre o mesmo, ou mais ou menos o mesmo, porque a gente está fazendo um desenho livre aqui, E por que nós vamos manter essa mesma distância entre os pontos associados aos números? Por quê? Do 0 para o 1, eu estou aumentando uma unidade. Do 1 para o 2, eu estou aumentando de igual maneira uma unidade também. E o mesmo acontece do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5 e assim sucessivamente. Como eu estou sempre aumentando uma mesma quantidade, é importante que, em termos geométricos, com relação à reta, eu também respeite essa distância. Então, se nós observarmos aqui, o que está acontecendo para eu sair do 0 e chegar até o 1? Eu estou somando uma unidade. Se eu fizer 0 mais 1, o resultado será 1. Se eu continuar esse processo, fizer 1 mais 1, o resultado será 2. 2 mais 1, o resultado será 3, e assim sucessivamente. Isso nos faz trazer um seguinte princípio associado à nossa operação de adição. O princípio é o seguinte: somar uma unidade a um determinado número natural equivale a tomar o sucessor daquele número. Repare que, de fato, é isso que está acontecendo. Quando eu pego 0 e somo uma unidade, qual que é o resultado? O número 1, que é o sucessor do 0, nesse nosso universo dos números naturais. Quando eu pego 1 e somo uma unidade, o resultado é o número 2, que é o sucessor do 1. E assim sucessivamente. Então, eu vou registrar esse princípio aqui, que é o princípio básico da ideia que está por trás da operação de adição.
Então, somar uma unidade equivale a tomar o sucessor daquele número que estiver sendo considerado. E a gente pode pensar num raciocínio contrário. Eu posso partir de um determinado número, por exemplo, do número 5, e subtrair uma unidade. Se eu parto do número 5 e subtraio uma unidade, eu vou chegar no 4. Se eu parto do número 4 e subtraio uma unidade, eu vou chegar no 3. E assim sucessivamente. De maneira que a gente pode entender que subtrair uma unidade equivale a tomar o antecessor daquele número que está sendo considerado. Vou registrar esse princípio aqui também. Bom, diante disso, vamos tentar observar os nossos números naturais associados à reta numérica, considerando estes dois princípios que nós já percebemos que estão associados às nossas operações de adição e de subtração, e vamos tentar compreender algumas propriedades da adição e da subtração. Primeira propriedade que eu gostaria de destacar é a seguinte: se eu pego um determinado número natural e somo 0 a este número, o que acontecerá? Qual vai ser o resultado desta operação? Muito provavelmente você já sabe que quando você pega o 0 e soma a um número natural qualquer, o resultado é o próprio número que você tomou inicialmente. Por exemplo, se eu pego o número 1 e a ele somo o 0, o resultado é o próprio número 1. E isso vai acontecer com qualquer outro número natural que eu esteja considerando. Então, se eu pego o número 50 e a ele eu somo 0, o resultado será 50. Isso mostra para nós que o número 0 não está produzindo nenhum efeito com relação à operação de adição. Ele não está interferindo nesta operação. E como ele está se comportando dessa forma, ele é chamado de elemento neutro. Ele é o elemento neutro da operação de adição, exatamente por essa ideia que nós acabamos de falar. Então nós vamos considerar, pelas propriedades que já foram vistas, o 0 como sendo o elemento neutro da operação de adição. Muito bem, vamos investigar agora outras duas propriedades com respeito à adição. Eu quero pensar nessa adição aqui, ó. 2 mais 3. Como eu posso entender esta operação?
a gente pode entender da seguinte forma. Somar 3 ao 2 significa partir do número 2 e tomar o sucessor dele 3 vezes. Por quê? Tomar o sucessor significa somar uma unidade. E o 3 é exatamente 3 vezes uma unidade. Então é como se eu estivesse partindo do número 2 e tomando o sucessor dele 3 vezes. Se nós observarmos isso na nossa reta numérica, repare o que vai acontecer. Eu estou partindo do 2 e vou tomar o sucessor dele uma vez, aí eu chego no 3, 2 vezes eu chego no 4, 3 vezes eu chego no 5. Então o resultado desta operação aqui vai ser 5. Um resultado que provavelmente você já conhece, mas eu gostaria de destacar a ideia que está por trás da operação. E agora eu vou pensar numa outra operação. 3 mais 2. O que significa realizar esta soma? Usando o mesmo princípio que eu comentei com relação a essa operação, fazer esta conta aqui, 3 mais 2, significa partir do 3 e tomar o sucessor do 3 2 vezes. Então, observando a nossa reta numérica, eu parto do número 3, tomo o sucessor dele uma vez, chego até o 4. Uma segunda vez, eu chego até o 5. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Isso aqui, que está sendo ilustrado através de um exemplo, é uma propriedade da operação de adição e vai valer sempre que nós estivermos realizando esta operação com os números reais. E você provavelmente já ouviu falar dessa propriedade, que a ordem das parcelas não altera o resultado final, não altera a soma. Sempre que nós estivermos diante de uma soma, cada um dos números envolvidos é chamado de parcela. Aqui, ó, eu inverti a ordem das parcelas e o resultado não se alterou. Então, você provavelmente conhece essa propriedade enunciada dessa forma. A ordem das parcelas não altera a soma. Essa propriedade tem um nome. Ela é chamada propriedade comutativa. Essa palavra comutativa tem a ver com essa troca que a gente faz aqui na posição das parcelas. Então, a partir dessa análise aqui, estou enunciando uma propriedade que é válida para todos os números reais e ela está associada à operação de soma. Ela é válida para todos os números reais. Nós não estamos estudando aqui os números reais, né? Estamos estudando os naturais apenas. Então, significa que isso é válido, inclusive num contexto mais abrangente do que esse. Então, vou colocar aqui a nossa propriedade comutativa. Então, propriedade comutativa ou comutatividade. A ordem das parcelas não altera a soma, ok? E, por fim, vou trazer mais um exemplo para que a gente possa perceber uma outra propriedade da soma, da adição de números naturais. Vou colocar nossa reta numérica aqui mais uma vez.
marquei alguns números sobre ela e quero analisar o seguinte exemplo. Quero observar esta operação aqui, ó. 2 mais 2, entre parênteses, mais 3. Existe um princípio, quando nós estamos resolvendo expressões desse tipo aqui, que sempre que nós nos depararmos com parênteses, eles devem ser resolvidos primeiro, e só depois a gente continua realizando as operações indicadas. Então eu tenho que resolver primeiro esta conta aqui, pegar o resultado desta operação e somar com 3 unidades. Bom, 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Voltando no nosso princípio associado ao sucessor, eu estou partindo do número 2, estou tomando o sucessor dele 2 vezes. Então eu saio do 2, vou para o 3, saio do 3, vou para o 4. Esse resultado aqui é o 4. Depois eu vou partir do 4 e vou tomar o sucessor dele 3 vezes. Então, vou partir do 4, tomei uma vez 5, 2 vezes 6, 3 vezes 7. Então, o resultado desta conta aqui é 7. Por outro lado, se nós analisarmos a seguinte conta, 2 mais 3 entre parênteses. Qual será o resultado que nós vamos obter? Então, pelo princípio que eu já falei, nós devemos primeiro realizar a operação que está entre parênteses. E depois fazer 2 e somar com o resultado dessa conta aqui. 2 mais 3, nós já havíamos visto no exemplo anterior, que é 5. E agora eu tenho que fazer 2 mais 5. Então, vou partir do 2 e tomar o sucessor dele 5 vezes. Então, estou partindo do 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu estou chegando da mesma forma no número 7. Isso significa que, quando eu estou diante da operação de adição, não importa a ordem em que eu realize as operações. Eu posso somar os 2 primeiros números, pegar o resultado e somar com o terceiro, ou posso somar o segundo e o terceiro primeiro, e depois pegar esse resultado e somar com o primeiro. Isso não vai influenciar no resultado final. Isso aqui vai ser válido sempre com relação à operação de adição. E é uma propriedade que também tem um nome e é chamada de associatividade. Por quê? Eu posso associar os números da maneira como eu quiser e o resultado sempre será o mesmo. Então, para o nosso registro, é a propriedade da associatividade. E aqui nós vamos então encerrar essa nossa aula e na próxima aula nós vamos ver algumas técnicas para realizar tanto a operação de soma quanto a operação de subtração.